A Bíblia diz que, no princípio, Deus criou um jardim, um lugar perfeito, cheio de vida, sem dor, chamado Éden. Foi lá que o homem foi formado. Foi lá que Deus andava com Adão. E foi lá que a queda começou. Mas depois da expulsão, esse lugar desapareceu. E até hoje ninguém sabe ao certo onde ele está. Ou será que sabem? E estão escondendo? O livro de Gênesis nos dá pistas. Fala de um rio que se dividia em 4. Tigre, Eufrates, Pison e Dion. 2 desses rios ainda existem hoje, o Tigre e o Eufrates, e correm pela região do atual Oriente Médio, mais precisamente entre o Iraque, Irã, Síria e Turquia, uma das regiões mais instáveis do planeta, repleta de guerra, tensão e proibição de escavações. Coincidência? Ou estão protegendo algo que não pode ser revelado? Alguns estudiosos acreditam que o Éden ficava nessa área, entre as antigas cidades da Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras civilizações. Outros vão além. Dizem que o Éden está enterrado abaixo de camadas de terra e ruínas, e que, ali, ainda existem restos do jardim original. Fontes antigas falam de uma terra fértil, onde o céu tocava a terra, e portais espirituais se abriam com facilidade. E se esse lugar ainda existir? E se, sob as areias e o sangue daquela região, houver algo que o mundo não está pronto para ver? Alguns arqueólogos independentes afirmam que há formações misteriosas, cavernas lacradas e ruínas que não seguem nenhum padrão conhecido, mas o acesso é proibido, militarizado, silenciado. Por que tanto medo de escavar o solo onde tudo começou? O Éden não é só um jardim. Ele é o ponto de contato entre o céu e a terra, o local onde Deus habitava com o homem. E, talvez, ainda seja. Alguns dizem que portais ainda existem ali. Outros, que a árvore da vida nunca foi destruída, apenas escondida. E se for verdade? E se os segredos do início ainda estiverem guardados, e alguém estiver tentando manter isso longe da humanidade? Muitos acreditam que o Éden foi selado não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. A Bíblia diz que Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Seria isso simbólico? Ou literal? E se esses guardiões ainda estiverem ali, protegendo um portal, um segredo que o homem não deveria mais tocar? Nos últimos anos, imagens de satélite revelaram formações incomuns. Linhas retas em pleno deserto. Círculos estranhos marcados na Terra. Muitos tentaram investigar, mas foram barrados por forças militares, ou simplesmente desapareceram do radar. A verdade é que a região entre Tigre e Eufrates está constantemente envolvida em guerras, sanções e instabilidade. Isso torna quase impossível qualquer escavação profunda, ou estudo arqueológico independente. Mas por quê? O que há ali que não pode ser tocado? Alguns sugerem que essa área guarda os restos da antiga civilização pré-diluviana, tecnologias esquecidas, ou até artefatos do tempo de Adão. E outros acreditam que há mais, que há uma energia ali, um campo espiritual que conecta o céu com a terra. Essa teoria explica por que tantos conflitos surgem naquela região, como se algo estivesse sendo guardado. O Éden pode ser mais do que um lugar. Pode ser um portal, um ponto de contato entre dimensões. E é por isso que ele precisaria ser escondido, ou controlado. Porque se o mundo soubesse, se as pessoas entendessem o que há ali, o sistema atual entraria em colapso. Porque o Éden desmente a narrativa moderna. Ele prova que fomos criados, que havia propósito e que há uma origem sagrada. Mas o mundo atual prefere o caos, prefere o esquecimento e faz de tudo para apagar o que restou do Éden. Enquanto isso, os sinais continuam surgindo. Descobertas encobertas, relatos de soldados que viram coisas estranhas durante patrulhas, tudo abafado, tudo classificado, tudo esquecido. Mas a profecia diz que nos últimos dias, todos os segredos serão revelados, e que o que estava oculto virá à luz. E talvez o Éden seja um desses segredos. O Jardim do Éden foi o ponto de partida da humanidade,
o lugar onde o homem falava com Deus face a face e onde tudo mudou. A queda começou ali, mas também foi ali que a promessa foi feita, de redenção, de um futuro retorno à presença divina. Por isso, o Éden não é só passado, ele é parte do fim, parte do plano de restauração. A Bíblia termina com um novo jardim, uma nova árvore da vida e um rio saindo do trono de Deus. É como se tudo estivesse voltando ao início, fechando um ciclo do Éden ao Apocalipse e de volta à eternidade. Mas, antes disso, os homens continuarão tentando controlar o que não entendem, enterrar o que não pode ser apagado. A localização do Éden importa, porque se for descoberta, será a prova de que a Bíblia sempre falou a verdade, e é por isso que muitos querem escondê-la. Negar sua existência, ou desacreditar quem se aproxima. Mas os sinais estão lá, nos mapas antigos, nos relatos esquecidos, e nas áreas onde o acesso é proibido. Você não vai ver isso no noticiário, nem nos livros de história, porque a verdade do Éden não cabe no mundo moderno. Ela quebra narrativas, desafia o orgulho humano e confirma que tudo começou com um Criador. O Éden ainda existe, seja em outra dimensão, enterrado sob ruínas, ou guardado por anjos. E um dia ele será restaurado, aberto novamente para aqueles que escolherem a verdade. Até lá, ele continuará escondido, não por Deus, mas pelos homens. Porque o verdadeiro perigo não é descobrir o Éden, é o que ele representa. E o que ele prova é que a humanidade não é fruto do acaso, mas de um plano divino, que está prestes a se cumprir.